não só nas ocorrências que se seguem em função da pregação do Evangelho, mas também do proceder em si. Paulo age da mesma forma, por exemplo, que Pedro age lá em Jerusalém, quando ele entra na cidade e percebe o coxo. A Bíblia nos menciona, isso nós falamos na semana retrasada, que ele fita os olhos no aleijado, no coxo, e aquele homem então observa, ficam se olhando por algum tempo, e Paulo então declara que ele se levante e siga. A mesma forma, a semelhança na ocorrência também se dá em relação a esse milagre por intermédio de Paulo. Paulo fita aquele homem, ele manda que ele levante, e então ocorre ali o milagre. Exatamente o que surpreende Paulo e Barnabé, porque num primeiro momento eles não percebem a intenção daqueles homens, dos moradores daquela cidade, em sacrificar a eles, porque eles falavam, segundo Lucas, na língua licaônica, e louvando a eles como deuses, gregos. E Paulo e Barnabé, então, quando percebem a intenção, eles não titubeiam, eles rasgam as roupas, pulam no meio da multidão, pulam no meio daquelas pessoas e se esforçam em impedir que eles cometam tal ato. E o que eu vejo aqui, como já observamos, questões que são terminantemente inegociáveis para Paulo e Barnabé. Questões do Evangelho que são terminantemente inegociáveis. Paulo e Barnabé, eles não esperaram que a multidão se acalmasse, eles não esperaram, eles não riram da atitude deles em tentar matá-los, muito menos eles abrandaram o que eles estavam fazendo. Não, calma, eu vou explicar para você. Não, de forma nenhuma. O pavor, e segundo o relato de Lucas, a palavra que ele utiliza é o horror dos apóstolos em observar aquela situação, é que eles rasgam as roupas e se atiram para a multidão. Se atiram de uma forma violenta, tentando dissuadi-los e impedi-los de não fazerem, não cometerem tal atrocidade. Agora eu pergunto a questão para os nossos dias. Quantos de nós temos, de repente, negociado situações que são realmente inegociáveis do Evangelho em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos negócios, em nossas relações, quer sejam elas extrafamiliares, quer sejam elas familiares, o esposo, esposa, filhos, parentes, amigos. Existem situações que nos salta à vista da Escritura que são realmente inegociáveis. E há poucos dias eu ainda comentava com amigos a respeito das situações que nos entravam, das situações que nos impedem muitas vezes de sermos contundentes em relação ao Evangelho. Vou dar um exemplo, a questão da educação. Muitas vezes pela educação nós nos privamos por não querermos importuná-los, incomodarmos, chocarmos algumas pessoas, ou até mesmo não queremos, sentimos dó porque temos algum afeto em relação a determinadas pessoas do nosso convívio. Nós acabamos por comprometer situações que são totalmente inegociáveis do Evangelho. Por exemplo, a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, as situações que circundam os elementos da nossa fé. E muitas vezes essas situações, elas partem de nós por assistirmos, por exemplo, ou ouvirmos um determinado programa de rádio, de televisão, de assistirmos a um vídeo que esteja de alguma forma ofendendo os elementos da nossa fé, a Escritura, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo. E isso, quando eu observo essas atitudes de Paulo e Barnabé, para mim fica claro que é inegociável. Às vezes, o que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos contender a todo momento com as pessoas, mas tem que ficar claro que a
nossa postura em relação ao Evangelho e tudo que está em torno deve ser uma atitude que inspire neles o respeito, que inspire nos outros a reverência em relação àquilo que nós vivemos. John Piper diz que o mundo não precisa de pessoas que sejam descoladas, precisa de pessoas que realmente sejam santas e comprometidas com a santidade de Deus. Quando nós somos comprometidos com a santidade de Deus, nós não precisamos argumentar para que as pessoas tenham reverência junto de nós. Nós não precisamos argumentar para que as pessoas venham a respeitar a nossa fé. Nós simplesmente estamos ali, e isso é colocado de uma forma bem palpável, bem consistente. Experimenta viver isso, experimenta se colocar lá no seu local de trabalho. Agora, existem situações que nós deveremos e precisaremos abrir mão delas. Uma das situações que eu assisti essa semana e realmente me comoveu durante a semana inteira, fiquei pensando a respeito disso. No Evangelho nós somos livres, nós temos liberdade no Evangelho. O Evangelho faz de nós criaturas livres. E existem coisas que nós, pela liberdade do Evangelho, podemos viver. A questão é, eu sou tão livre a ponto de abrir mão dessa liberdade. Você compreende isso? Eu vou explicar. A Bíblia não proíbe que algumas pessoas bebam, e é o mesmo exemplo que o Driscoll vai utilizar. A Bíblia não proíbe que as pessoas se utilizam em algum momento, em alguma reunião, da bebida alcoólica. Não proíbe, mas ela faz ressalvas. E a Bíblia também, ela mostra, e eu tomo muito cuidado em entrar nesse terreno, mas confio muito na verdade da palavra. Mas ela também mostra que as pessoas são livres para escolher, mas nem todas estão abertas a essa liberdade. Mas como assim, Géser? São livres e não estão abertas? Tem pessoas que têm propensão ao vício. Tem pessoas que não conseguem conter-se em algumas situações. Então é bom que essas pessoas não façam uso do álcool. Então é bom que essas pessoas elas não estejam abertas a nenhum tipo de contato com essa situação. Mas há pessoas que não têm problema quanto a isso, mas elas podem abrir mão dessa liberdade por piedade, por bom testemunho, por qualquer situação que deixe claro às pessoas que ela está fazendo isso, não por algum legalismo puro simplesmente, mas ela está fazendo isso por amor. Ela está fazendo isso porque ela orou a Cristo, porque ela orou e ela entendeu que Deus não quer isso para ela, e ela não faz, simples assim. A questão é que nós, em nome da liberdade cristã, nós nos damos a determinadas situações do nosso convívio, nós nos damos a determinadas a determinadas situações que acabam comprometendo a santidade de Deus na nossa vida e uma postura de santidade diante de Deus, diante das pessoas. Isso deve ser inegociável. No meu local de trabalho, na minha família, se determinadas situações comprometem que a glória de Deus seja vista em minha vida, que o nome de Deus seja glorificado através de mim, eu devo então me conter e me privar disso. Determinadas brincadeiras, determinadas situações que vão acabar comprometendo, que vão acabar colocando a santidade de Deus e as verdades do Evangelho em situações de negociação. As pessoas vão, a partir daí, relativizar o que você vive. As pessoas vão, a partir daí, comprometer e vão, em algum momento das situações da convivência com você, elas vão te acusar. Mas
você cobra determinadas situações, você nos pede determinadas situações, ou se coloca em determinadas posições, mas ao mesmo tempo as suas atitudes nos levam a ver outra coisa. Então, amados, com essa atitude de Paulo e Barnabé, de uma forma muito extrema, diga-se de passagem, fica claro que existem situações na nossa vida cristã e da vivência do Evangelho que são inegociáveis, que precisam ser barradas no primeiro momento. Aquele amigo que bastante afinidade com ele, colega de trabalho, aí o primeiro e-mail que ele manda é uma piadinha de mau gosto, que faz alguma espécie de chocarrice, alguma espécie de alusão, enfim, feia à fé que nós vivemos. Aí nós aceitamos aquele primeiro e-mail. Poxa, cara, realmente eu não gostei, mas não é algo tão ruim, eu não vou chamar a atenção dele nessa situação. Aí uma semana depois vem outro e-mail. Aí você acha, não, segunda vez ele me encaminhou esse e-mail, e de repente eu não tomo uma postura em relação àquilo ali, e daria 2, 3 semanas, eu posso estar tão envolvido com aquela prática pecaminosa quanto ele está. E eu negociei situações que são realmente inegociáveis do Evangelho. De que maneira? De que maneira eu posso agora chamar a atenção dele? O estrago pode ser muito maior. Dentro das nossas famílias hoje, nós somos obrigados a viver diversos eventos sociais, aniversário, enfim, diversos eventos sociais. E muitas vezes nós não temos como evitar de nos encontrarmos com pessoas que são maldosas, pessoas que têm a intenção a todo momento e vivem as suas vidas totalmente enroladas com a iniquidade, e nós vamos acabar nos encontrando com elas. E a atenção aí é fundamental, para que nesses momentos, em favor do relacionamento familiar, em favor do relacionamento social, em favor da boa convivência familiar, eu não venha comprometer situações que sejam inegociáveis do Evangelho. E segue a narrativa de Lucas, e já na sequência, logo depois que os apóstolos conseguem se desvencilhar daquela multidão ali que quer sacrificar todos a eles, e a Bíblia diz que foi com muito esforço que eles fizeram isso, foram sendo veementes, e ainda assim tiveram muita dificuldade de dissuadi-los a não fazer aquilo ali, a convencê-los a não fazer aquilo. Alguns judeus vindos de Icônio, ou seja, o linchamento que era para ter acontecido há uns dias antes, ou há um mês de repente antes, agora acabou se tornando inevitável. Os judeus conseguiram, como diz aqui o versículo 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, aquilo que era para ter acontecido, ou quase aconteceu lá em Antioquia, em Icônio, agora os judeus vieram de lá, se encontraram com eles em Listra e acabaram pegando Paulo e apedrejaram Paulo. A narrativa semelhante a essa Paulo já tinha vivido, só que como espectador. No capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, Paulo está sentado e ele está vendo a mesma situação acontecer com Estevão. O Estevão é arrastado para fora da cidade depois de pregar, é apedrejado, e a palavra de Deus nos menciona que Paulo estava sentado e assistia o que estava acontecendo, e as roupas de Estevão foram depositadas próximo a Paulo, aos pés de Paulo. E agora a situação é bem intrigante, porque Lucas, o mesmo narrador que menciona Estevão e coloca Paulo nessa cena,
Ele agora fala de Paulo passando a mesma situação de Estevão. Ou seja, aqueles que estão dispostos a viver o Evangelho de forma pura e simples, de acordo com um legado proporcionado pelos apóstolos, vão viver as mesmas coisas. Se não estiverem vivendo as mesmas coisas, não estão vivendo o Evangelho, que é o legado dos apóstolos, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante. No versículo 20 diz-nos assim: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Provavelmente eles estiveram alguns dias ali em Listra, porque como não era uma cidade de colonização judia, provavelmente não tinha uma sinagoga em Listra, porque o Lucas nos menciona eles como pagãos, né, e até mesmo pela situação do templo ali de Júpiter. Esses discípulos provavelmente seriam pessoas que já haviam aceitado a Cristo pela pregação de Paulo e Barnabé, pelo tempo que eles estavam em Listra. Então esses discípulos é que acompanharam e foram para fora da cidade, ou provavelmente alguns que vieram de Icônio, saíram da cidade, né, e rodearam o corpo de Paulo, provavelmente pensando que ele estivesse morto pelo apedrejamento. E quando eles rodearam a Paulo, provavelmente orando, né, e de alguma forma procurando servi-lo, ou para enterrá-lo, enfim, para ver o que realmente tinha acontecido com ele após o apedrejamento, nos diz a Bíblia que, no versículo 25, e tendo anunciado o Evangelho, ou melhor, rodeando porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Agora, antes, não só corajoso, destemido, mas também inspirador, porque a mesma cidade cujos moradores haviam apedrejado e expulsado ele, Paulo se reagrupa com os discípulos e volta para a mesma cidade. Qualquer outro, de repente, teria, não, vamos adiante, vamos descer para Derbe agora mesmo, ou vamos voltar para Antioquia, ou vamos esperar aqui. Não, eles entraram de volta para a cidade. E voltando de volta para a cidade, passaram a noite ali, e no outro dia partiram Barnabé e Paulo para Derbe. Agora vejam, Listra de Derbe dá mais ou menos 60 milhas, convertendo para quilômetros, 96 quilômetros. Mais ou menos, se nós calcularmos 50 quilômetros de caminhada por dia, daria 2 dias de caminhada até lá. Uma pessoa que acabou de sofrer um apedrejamento, foi dado como morto, levanta-se, entra, passa a noite na cidade, no outro dia levanta-se e caminha 96 quilômetros para fazer a mesma coisa que ele fez em Listra, pregar e ainda correr o risco de apedrejamento. Não é loucura isso? Não é loucura? Aí eu me pergunto, o que motiva uma pessoa dessas? O que está motivando o coração de Paulo a fazer as mesmas coisas, para viver aquilo que ele viu com seus próprios olhos que acontece com Estevão? Que vida é essa? Que sentimento de vitória é esse? Que evangelho de prosperidade é esse? Que eu vou me levantar, passar privações, ser apedrejado, e no outro dia eu me levanto e caminho para outra cercania, para fazer o mesmo e correr os mesmos riscos. Que evangelho é esse? Queridos, o que nós estamos vivendo hoje é de tamanha futilidade, e eu passo muito tempo pensando nisso, muito tempo pensando. A gente tem aquele costume de ir a fundo na questão e buscar resposta, e eu comecei a verificar através da Escritura que hoje as pessoas hoje se confirma de forma muito real o que o nosso Senhor Jesus ensinou lá no capítulo 22 e verso 29 de Mateus. Ele diz o seguinte: errais porque não conheceis as Escrituras. A falta do conhecimento das Escrituras, a falta do conhecimento de Deus, a falta do conhecimento
do Evangelho é o que está causando problema, é o que está causando o que a gente vê hoje em dia. Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 1 e verso 6, vocês comprometeram o que aprenderam, porque deturparam a palavra que eu lhes ensinei. Lá em Hebreus, no capítulo 6, ele vai dizer o que? Vocês abandonaram os rudimentos da fé. É falta de conhecimento de Bíblia, de palavra. Mas é engraçado a gente dizer isso, que é falta de conhecimento de Bíblia e de palavra, num contexto que a gente vive hoje, que tem pregador para tudo que é lado, tem televangelista para tudo que é lado, tem canais de televisão que é pregação e pregadores o dia todo. Mas então, Jéssica, como assim? Falta de conhecimento, a gente tem pregador para tudo que é lado. Agora, quando eu leio as Escrituras, e eu já tenho exercitado isso com muito esforço na minha vida, confesso a vocês, tenho exercitado com muito esforço na minha vida. Não é fácil, não. Eu diria que de repente fácil é, mas para nós seres humanos caídos não é fácil. A gente canta, por exemplo, sejas meu universo, e que de manhã seja o primeiro pensamento. Isso fazem semanas que vem batendo na minha cabeça direto. Que de manhã seja o primeiro pensamento. O texto de Salmos, no capítulo 1, diz o seguinte: que o varão que anda conforme o coração de Deus, ele medita na sua palavra de dia e de noite. Gente, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Eu conversava com o pastor Leão e dizia para ele que nós precisamos de disciplina, mas não disciplina no sentido de, essa nós precisamos também, a disciplina para sermos ensinados e vermos a forma correta, e voltarmos a proceder de forma correta quando agimos de forma errada. Mas é disciplinar no sentido de colocar horários, não de forma legalista, mas nesse horário eu vou buscar Deus. É melhor você passar 15 minutos, 5 minutos orando com o coração aberto diante de Deus, do que 1 hora de uma conversa que não sai nem mesmo da sala onde você está. É preferível pegar um versículo e ler aquele versículo e durante uns 15 minutos do dia pensar nele, de preferência os primeiros 15 minutos do seu dia, e pensar e refletir nele. Eu conversava com a Edneia essa semana, e eu dizia a ela: a gente pode começar pelas histórias que a gente conhece, que a gente ouve todos os dias, que a gente ouviu desde pequenininho. Para quem nasceu e se criou na fé cristã aqui, eu fui criado na escola dominical. Davi, Golias, Sansão e Dalila, Moisés, as tábuas da lei. Vou começando por aí, pegar as narrativas, as histórias, que são sombras do que a gente vive hoje de forma consistente, e vamos começar por aí a meditar, a não viajar na maionese, porque ali, Davi, ele venceu o gigante, vamos vencer os gigantes da alma, e aí eu vou lá e é 5 pedrinhas, e eu coloco, e eu pego, e eu jogo as pedrinhas. Não, está tudo errado. Ali a demonstração é da força de Deus e do poder de Deus que deu a vitória. Existe um esforço de se explicar novamente essas histórias, que o significado real e teológico se perdeu, porque as pessoas converteram e deturparam o Evangelho que foi entregue a custo de sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos em um nome que é sobre todo o nome, Jesus. Aí ele se levanta, empreita essa caminhada, e tem um homem ao lado dele chamado Barnabé. E eu vou me deter alguns segundos, alguns minutos, falando sobre Barnabé, porque justamente no capítulo 14, eu tenho sido presenteado com isso, cada vez que eu vou estudar para expor um texto, com detalhes que eu já tinha lido diversas vezes, nunca tinha me dado conta, principalmente se tratando de Atos dos Apóstolos. Capítulo 14
até o capítulo 14, toda a narrativa de Lucas, quando menciona os apóstolos missionários, eles falam Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Capítulo 11, verso 30, eles falam Barnabé e Paulo. Capítulo 12, 25, Barnabé e Paulo. Capítulo 13, verso 2, Barnabé e Paulo. Capítulo 13, verso 7, Barnabé e Paulo. A partir do capítulo 14, Lucas começa a narrar Paulo e Barnabé. Aí ele vai, 13:43, ou melhor, já no capítulo 13:43 ele fala Paulo e Barnabé. Depois 14:20, Paulo e Barnabé. 15:2 e 22, Paulo e Barnabé. Que implicância tem isso, apenas trocar um pelo outro? A questão é a seguinte, e eu quando meditava nisso hoje à tarde, o Espírito Santo me levou a compreender algumas coisas muito profundas. Podem não ser profundas para alguém aqui, para mim foi. O Espírito Santo de Deus me leva a compreender que no primeiro momento, Barnabé, um homem temente a Deus, parente de primo, se não me falha a memória, de Marcos, João Marcos, homem de algumas posses, vendeu tudo que tinha, herdou dos pais, vendeu tudo que tinha. No capítulo 4, se não me engano, ou melhor, 7, ele vende tudo que tem e deposita nos pés dos apóstolos. Barnabé, o filho da consolação, ou da exortação. A partir daí, ele então começa uma jornada auxiliando Paulo, ou melhor, levando Paulo com ele. Eles vão juntos, e todo o esforço de Barnabé e Paulo, num primeiro momento da narrativa de Lucas, é mencionado como uma atitude onde Barnabé está, e de fato é, porque ele se converte primeiro, ele está ensinando Paulo no ministério. E a partir do capítulo 14, finalzinho do 13 e no início do capítulo 14, a narrativa de Lucas muda, e é fato a questão de Paulo estar tendo maior destaque. Irmãos, isso é crucial. Isso é crucial. Porque quando eu leio o Evangelho, eu vejo muitas situações nesse sentido. Tem um momento que os discípulos se encontram com Jesus e perguntam para ele: quem será o maior no reino de Deus? Existe uma preocupação humana com estabelecer primeiro, segundo, estabelecer posições de enlevo. A questão é que em Atos dos Apóstolos, e como a gente já falou inúmeras vezes aqui, é Atos dos Apóstolos o título do livro, mas a gente também pode identificar como Atos do Espírito. A comoção nesse primeiro momento da igreja de Cristo é tão evidente do Espírito Santo de Deus, que ele conduz, ele leva, ele destaca quem ele quer, ele coloca nos momentos. É o Espírito Santo que está conduzindo. E os apóstolos e os discípulos, eles estão tão envolvidos com esse mover e agir de Deus, e essa condução de Deus, que isso não perturba ninguém, que isso não deixa ninguém aborrecido. Como nós já dissemos, o que Paulo está ganhando com isso? Se a intenção é ser maior que Barnabé, o que está esperando ele é apedrejamento, é privação. Ele vai dizer depois, quando eles retornam de Derbe, voltando para as igrejas nas cidades que eles plantaram, eles vão dizer: olha, é importante que por muitas tribulações nós alcançamos o reino. O original do grego diz por muitas dores. A compreensão desses homens do Evangelho, ele é tão grande, tão alta, que
que eles não tinham valor nem pela própria vida, não davam valor à própria vida. O que estava importando ali era a expansão do reino. E eu quero dizer mais aqui. É óbvio que a gente está falando da plantação dessa nova comunidade de Jesus, que é a igreja, mas ela não tem um fim em si mesma. A plantação da igreja, ela não é um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Plantou-se a igreja aqui, hoje, a igreja do Jardim Botânico é tão boa, é tão bonita, é tão gostoso a gente está aqui, os irmãos, pronto. Ela não tem um fim em si mesmo, ela não acaba aqui, ela não parou aqui. A igreja de Cristo, a igreja do Jardim Botânico, ela é só uma célulazinha muito pequena da igreja de Cristo, que é universal. Mas aqui é muito gostoso, é muito bom, mas ela não tem um fim em si mesmo. A gente não trabalha aqui simplesmente por essas quatro paredes, pelas pessoas que estão aqui, não. Nós militamos aqui por coisas muito maiores. É o estabelecimento do reino de Deus, é estabelecer aquilo que Cristo fundou na cruz do Calvário. Compreensão de que eu estou fazendo parte de uma pequena comunidade, mas que ao mesmo tempo ela é ligada a uma grande comunidade universal, que tem como balizador o Espírito Santo de Deus, que nos conduz, que nos mostra, que nos leva a tempo dele, conforme ele quer, de acordo com como ele quer, mas é ele que conduz. Agora, quão inspirador camarada levantado a um pulo, depois de ser apedrejado, e junto com Barnabé seguir 96 km caminhando 2 dias em direção a Derbe, para viver as mesmas coisas que já vivido em Listra. Agora eu pergunto, você tem inspirado as pessoas dessa forma? Você tem se preocupado em inspirar as pessoas dessa maneira? Porque esse comportamento de Paulo é um comportamento de liderança, é um comportamento de... Poxa, eu olhar para uma pessoa dessa, tem pessoas, eu amo todos vocês. A gente passa durante a semana, quando não vê um, não vê o outro, a gente fica lembrando, pensando, ama todo mundo, todas as pessoas que a gente tem convivido, é muito gostoso isso. Mas tem pessoas que a gente, quando lembra, inspira. Pessoas que nos inspiram, e não nos inspiram, poxa, esse é um bom crente, não, nos inspiram a ler mais a Bíblia. Graças a Deus nós temos aqui obreiros, nós temos aqui irmãos que são engajados com a verdade, pessoas que estão engajadas e comprometidas com o aspecto moral. Não que os outros não importem, os outros aspectos não importam, mas é tão evidente isso na vida deles que quando a gente olha, puxa vida, ser honesto, orar a Deus e pedir para que, Senhor, transforme a minha vida para ser assim como fulano. E não tem nada de errado nisso, porque Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É o exemplo, é a transformação pelo exemplo. Eu estou dando um exemplo. E você tem inspirado as pessoas de que forma? De que forma você tem inspirado? E quando eu falo isso, eu olho para a minha vida e peço a Deus, Senhor, que eu possa inspirar os meus irmãos. Que de uma semana para outra, a transformação na minha vida, Senhor, seja tão grande, que o Teu nome seja glorificado, as pessoas possam, puxa vida, como o Senhor tem transformado a vida dele. Comentava com o Leão, quando eu olho, quando eu me escuto falando durante a semana, e conceitos que me vêm à cabeça, eu fico pensando, meu Deus, eu não pensava assim, como eu fui transformado, como o Espírito Santo me transformou, glória a Deus por isso. Mas aí eu ouço as pregações do Evangelho e as pessoas pregando, e eu digo, meu Deus, quanto eu preciso ser transformado. Quando eu olho o Evangelho e a Bíblia nos serve como espelho, quando eu me coloco diante do espelho da Escritura, eu me alegro tanto no que eu já me transformei, mas eu fico tão decepcionado porque eu preciso tanto ser transformado. O Espírito Santo de Deus age em nosso meio, age em nossas vidas, nos dando disciplina em buscá-lo, nos dando disciplina em vivê-lo, nos dando disciplina em amá-lo. É isso que Atos dos Apóstolos, em cada centímetro cúbico dessas Escrituras, está nos dizendo.
Aí ele diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os, prestem atenção, exortando-os a permanecer firmes na fé. Exortando-os a permanecer firmes na fé. Nesse tempo não tinha Bíblia. O que tinha eram escritos do Antigo Testamento, correto? Que não estavam compilados como a gente tem aqui, né? Mas então de que forma eles se manteriam firmes na fé? A fé aqui é mencionada como um conjunto de códigos: a fé, a palavra, as escrituras, a palavra da salvação. E aqui é muito interessante pelo seguinte, porque o programa de Paulo, o programa de evangelismo de Paulo, ele implicava 3 grandes aspectos. O primeiro dele é a instrução apostólica. O segundo é a supervisão pastoral. E o terceiro, a fidelidade divina. O primeiro aspecto, que é a instrução apostólica, Stott vai dizer o seguinte: ele vai resumir, já que não tinha Bíblia, ele vai resumir o programa de evangelização de Paulo nesse primeiro aspecto de instrução apostólica da seguinte maneira: as doutrinas básicas. Então, quando Paulo pregava as doutrinas básicas da fé. Quais são elas? A gente cantou aqui, né? Podia até cantar depois, Edilene. Posso te ouvir cantando. Não tem Leonardo Gonçalves, é tudo. As doutrinas do Deus vivo, o Criador de todas as coisas, de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado de acordo com as Escrituras, e que agora reina e voltará, do Espírito Santo que habita o crente, da vida da igreja, da salvação de Deus, da nova comunidade de Jesus, e dos níveis elevados de santidade e amor que Ele espera do seu povo, dos sofrimentos que eles nos encaminham para a glória, e da grande esperança para nós no céu. Era isso que Paulo pregava. Assim, Paulo não inventava, Paulo pregava isso todo dia, a todo momento. A quem chegasse e pedisse explicação para ele, Paulo ensinava isso. Estevão ensinava isso. Jesus ensinou isso. Então não tem invenção. O programa de Paulo, ele consiste, já que não tem, a gente não tem Bíblia, a gente não tem livros teológicos daquela época, e o Evangelho simplesmente se espalhou. É o comprometimento com a verdade. Mas aí agora para nós aqui vai uma ressalva. Pedro, eu amo esse texto. Pedro ele vai dizer: a todos quanto pedirem razão da vossa fé, deem razão da vossa fé com tranquilidade, com mansidão. Gente, para dar razão da nossa fé, a gente tem que conhecer a nossa fé. Quantos aqui conhecem a fé de fato? Quantos aqui podem explicar para uma pessoa a respeito do Deus vivo, transcendente e imanente? A gente vai usar diversos termos teológicos aqui que de repente nem vem ao caso, mas quantos sabem dar um testemunho, conseguem dar um testemunho daquilo que se vive aqui? Para uma pessoa aqui na fila do banco, quando você diz: eu sou crente, ela diz: o que você faz na igreja? Eu vou lá porque é legal, os irmãos são legais, é tanto amor de Deus. A pessoa está com uma fonte seca no seu coração, e você tem uma fonte jorrante no seu, e o que você consegue fazer é dar uma conta-gota para ela. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos compreender que a necessidade de conhecermos a palavra, ela é fundamental. Conhecermos as verdades do Evangelho, ela é fundamental. Darmos testemunho de Cristo, conscientes daquilo que nós vivemos. Eu não sei explicar, eu só sei que é assim. Te encosta em mim aqui que vai pegar desse brilho, dessa aura, dessa energia. Passando da explicação racional pela Escritura, é tudo energia. É transmitido por osmose e radura. O Evangelho é transmitido pela pregação da palavra. E só prega a palavra quem conhece a palavra. Se não conhece a palavra, não levanta para falar nada.
Você vai falar de você, você vai falar dos seus amigos, você vai falar do que você entende, mas não vai falar de Cristo. Conheça a palavra, entenda a palavra, pregue a palavra. Aleluia. Então o programa de Paulo, ele tem essas implicações: a instrução apostólica, e ele tem esse outro aspecto que é a supervisão pastoral. E aqui é muito interessante pelo seguinte: porque Paulo vai, prega, ele ensina, junto com Barnabé. Não há ali uma disputa, quem é mais, quem é menos, se Barnabé faz mais, se faz menos, se ele é maior, se ele... De repente, Paulo podia pensar o seguinte: eu fui lá e eu que levantei o coxo. Não foi esse o pensamento que passou na cabeça de Paulo. Os dois pularam junto pelo meio. Ele poderia dizer o seguinte: Barnabé, vai que é tua, eu já levantei o coxo. Não, o sentimento foi igual nos dois. E segundo o relato da tradição cristã, Barnabé, depois que ele se aparta de Paulo, porque os dois trazem um problema sério para a igreja em Jerusalém, aí depois desse problema sério tratado, que é conhecido como Concílio de Jerusalém, eles vão de volta para Antioquia, eles trazem o problema, é tratado, eles vão de volta, e depois eles se apartam, e quando eles se apartam, Barnabé ele vai continuar cuidando da igreja, e em Salamina, na Síria, ele prega, os judeus lá assim, revoltam com ele, e apedrejam e matam Barnabé. Barnabé é morto apedrejado. Simples assim. Ele não foi, fundou um ministério para ele, viveu os seus últimos dias rico e próspero. Não, ele morreu apedrejado também. Queridos, em nome de Jesus, supervisão pastoral é um dos aspectos aqui que o Stott ele fala de forma tão brilhante a respeito desse trabalho, dessa primeira trabalho missionário de Paulo e Barnabé. Ele diz o seguinte: que na supervisão pastoral, depois que ele pregou e ensinou, e aqui tem uma coisa muito interessante que eu achei fantástico isso. Não está no Stott, mas junto com outros materiais. Olha que interessante isso aqui: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Que fé é essa? É no ensinamento apostólico, no código apostólico, naquilo que a gente já falou agora, no eu creio, acredito. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Eles instituíram presbíteros dentro das igrejas que eles plantaram. Não veio gente de fora, esperta, sabida, conhecida, que já tinha traquejo. Não, foi dali. É o que diz o texto. E aí diz mais: eles encomendaram os presbíteros ao Senhor, em quem haviam crido. E o texto segue dizendo assim: atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali pregavam para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Olha só, o texto é um texto latino. Recomendare é encomendare. Eu nem sei. É um texto latino, mas eu achei interessante o seguinte: quando ele fala para os presbíteros lá em Antioquia e Derbe, ele diz o seguinte: recomendou os discípulos e os presbíteros para que permanecessem no Senhor. E quando eles voltaram para Antioquia, eles disseram o seguinte: que eles voltaram dando testemunho de acordo com aquilo que eles foram recomendados a fazer. A diferença entre um e outro é muito tênue, mas é também crucial. Encomendar, diz aqui, encomendar é mandar fazer algo. Por exemplo, você encomenda um vestido, um bolo, você manda fazer de acordo com como você quer. Façam assim. Faz assim como eu estou te pedindo. Você fala uma, duas vezes, mostra como quer e vai embora, espera receber o que você falou. Já no caso dos discípulos, dos apóstolos, quando eles voltaram,
A narrativa de Lucas diz que eles foram, que eles voltaram mencionando aquilo que eles foram recomendados a fazer. Sabe o que significa recomendar? É mais do que apenas mandar, é inculcar. Eles passaram um tempo na igreja de Antioquia aprendendo, vivendo, olhando os discípulos, o procedimento, Pedro, os outros apóstolos, e vendo o que estava acontecendo ali, e aquilo estava massificando, é um termo que a gente usa no quartel, estavam massificando, estavam inculcando, estava entrando na cachola, entrando. Pode-se dizer que nesse momento de aprendizado, os apóstolos estavam, para Barnabé e Paulo, estavam encomendando eles a Deus. E quando eles saíram daí, eles não saíram encomendados, eles saíram recomendados. Aquilo já tinha entrado neles. A diferença aqui entre uma coisa e outra, uma situação e outra aqui, é andar com Cristo, é crescer com Cristo. Aqueles discípulos que recém tinham aceitado a Cristo e tinham assimilado a fé cristã, foi a eles mandado fazer conforme tinham aprendido. E em fazendo o que tinham aprendido a fazer, isso lhes recomendaria a ir adiante. É um processo. É uma coisa sem a qual não se pode alcançar outras. É o que a gente estava falando aqui, não adianta querer falar do Evangelho, se você não conhece o Evangelho. Compreende? Consegue alcançar? E para terminarmos, glória a Deus, a supervisão pastoral de Paulo, ela era local e coletiva. Por que local e coletiva? Porque ele instituiu presbíteros daquela região, daquela cidade. Não mandou vir ninguém de fora. E no segundo momento, ela é coletiva porque ela não foi dada a uma pessoa. Esse conceito de um pastor, uma igreja, era desconhecido para eles. Ali eram pessoas que cuidavam de pessoas, mas existia uma base organizada. Pessoas que a própria comunidade provavelmente expunha ou mencionava. Episcopes eram pessoas que cuidavam daquela comunidade. Pessoas cuidando de pessoas, mas existiam responsáveis. Existiam pessoas que se comprometiam. Algumas provavelmente pagas, outras voluntárias, mas existiam pessoas que se comprometiam. Então, para quem pensa que hoje, de repente, está tudo errado, não, de fato, é uma instrução e condução do Espírito Santo que assim seja. Não de uma forma tirana, que pessoas dominem pessoas, que uma pessoa domine pessoas, não. É que pessoas cuidem e sirvam pessoas. Mas existe uma organização. Só que essa organização é embasada no padrão apostólico. Ou seja, eles estavam organizados e eram colocados para cuidar das pessoas, mas de acordo com aquilo que eles haviam aprendido e eram mandados a fazer. Amém? E para terminar, agora percebam uma coisa. Nesse segundo aspecto da supervisão pastoral do trabalho missionário de Paulo, ele tem duas provisões que são totalmente humanas. Quais são elas? A provisão de pastores e o ensino apostólico, o ensino vamos dizer assim, do código, da base, né, da fé. Um ensino, um código. E diga-se de passagem, isso deu letra, digamos assim, para a própria liturgia. Que como não existia Bíblia, o que existia? Existiam os escritos do Antigo Testamento. E a partir do momento que as igrejas passaram a ser plantadas, o que elas colecionavam eram o quê? Cartas. De acordo com o que Paulo recebia de informação, os outros apóstolos, eles escreviam cartas e mandavam. Pedro escreveu cartas, Paulo escreveu cartas. Tem cartas que não passaram no cânone, mas também foram escritas. E também a Bíblia menciona algumas outras cartas também, a igreja de Laodiceia, se não me falha a memória. Mas o que acontece é que essas cartas, elas passaram a ser usadas durante o culto público. Elas foram incorporadas à liturgia.
daquelas igrejas plantadas. Então, em algum momento do culto público, eles pegavam partes do texto e liam partes das cartas que recebiam dos apóstolos e liam, e as pregações eram mencionadas a partir daí, tudo fundamentado aonde? No rudimento da fé. E só quando abandonam isso e viajam em relação a isso, é que Paulo vai chamar a atenção, como ele faz lá em Hebreus, no capítulo 6, ele diz: olha, os rudimentos da fé estão aí, estão lançados, e vocês estão fazendo o quê? Vocês estão vivendo outras situações, mas é importante que vocês vivam isso aqui, amém? E para terminar, são duas provisões, né? Duas provisões humanas na supervisão pastoral: a do código, que os apóstolos se comprometiam com isso, e com a imposição de mãos sobre os presbíteros, né, colocando pastores nas igrejas. E por último, dos aspectos do trabalho missionário de Paulo, é a fidelidade divina, que é a provisão divina do Espírito Santo de Deus. Provisão do Espírito Santo de Deus, que guia, protege e abençoa. Nesse momento, Paulo estava tão absorvido e compreendendo essa verdade, que Paulo não só entendia que ele precisava, ou melhor, que ele tinha que ir adiante e plantar outras igrejas, mas como ele precisava deixar aqueles novos crentes ali sozinhos, para que Cristo pudesse conduzi-los. A figura não importa, a personalidade não importa, o ser humano não importa, não é nada sobre mim, não é nada sobre você, não é nada sobre o botânico, é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre Cristo, é sobre Ele que morreu, é sobre Ele que verteu o sangue, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Paulo vai embora e ele compreende: eu tenho que ir embora. Eu fico pensando, quem é que não queria ter Paulo aqui com a gente? Quem é que Paulo dizia amanhã, pela manhã eu vou me embora? Não, Paulo não vai. Eu tenho umas pessoas que eu me agarro nelas aqui, eu fico enchendo de saco, com tropa, não ligar para não dizer: vem cá, eu vou aí. Imagina Paulo, imagina os apóstolos. Uma igreja assim deveria ser muito boa, mas ele compreendia que o crescimento, ele precisa se ausentar, ele precisa sumir, para que a glória de Deus resplandeça cada vez mais. E é isso que você tem feito? Eu que fiz, eu que faço, eu que consigo, eu amo pregar, eu amo falar em público, gosto muito mesmo. Eu não falei isso antes, eu estou falando agora. Eu acho que dá para perceber, mas não é sobre mim, não é para minhas demandinhas, não é para meus gostinhos, não é para o meu jeitinho de explanar, não. É para que a verdade seja exposta, e não é pelo jeito que eu exponho, é porque ela é pelo que ela faz, é pelo que ela produziu em mim, e é pelo que ela pode produzir em cada um de nós. É Ele, é ela, a palavra, a Escritura, é Cristo. Para terminarmos de verdade, te coloca de pé, por favor. Eles voltam para Antioquia, sentam para conversar com os irmãos e explicam tudo que eles vivenciaram aqui. Existe um compromisso comprometido. Ninguém faz nada sozinho no reino de Deus. Ninguém faz nada sozinho. O reino de Deus é tocado, conduzido, tocado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos servos. E ao que me consta, segundo a Bíblia, servos inúteis. Se algum objetivo foi alcançado aqui essa noite pela exposição desse texto, foi pela exposição do texto, não por mim. É a Bíblia, a palavra. De nós não temos nada. É Ele por Ele, somente. Agora compreenda, ninguém faz nada sozinho. Eu devo satisfação a cada um de vocês. De que adianta chegar aqui, expor o texto, e durante a semana inteira viver uma vida, ainda que longe dos olhos de vocês, ainda que longe dos olhos de qualquer outra pessoa, mas com o coração cheio de pecado, de hábito pecaminoso, com a mente toda poluída, que não consegue nem mesmo elevar o pensamento com os olhos fechados para falar: obrigado, Senhor,
que alguma imagem, que algum pensamento já invade. Sabe o que é isso? É uma mente que não está condicionada ao Espírito Santo de Deus. Eu falo isso de mim também. Falo isso de mim também. Não falo com alegria, falo com tristeza. E pedindo a Deus todo dia: Senhor, me condiciona, renova a minha mente, transforma a minha mente, Senhor. Mas tem coisas que você pode fazer. Eu vi uma coisa fantástica essa semana. Aliás, vi várias coisas fantásticas. Mas dentre elas eu ouvi uma a respeito da liberdade. Eu tenho liberdade de não colocar diante dos meus olhos, de forma consciente, coisas que possam sujar, macular a santidade de Deus na minha vida. Uma cena que você veja pode perturbar o teu coração e a tua mente durante um dia inteiro. Você vai perder tempo de oração, você vai perder tempo de meditar na palavra de Deus. Não vamos nos impor a isso, irmãos. John Piper, ele faz um apelo que nós vivamos em santidade. O apelo não é dele, ele só replica, o apelo é da palavra, mas ele replica como uma pessoa contemporânea a nós. Irmãos, vamos viver em santidade, não vamos colocar diante dos nossos olhos. Não é porque é a Globo, não é porque é o Facebook, não é porque é a internet que está manchada de pornografia a todos os lados. A classe artística no Brasil, a classe artística secularizada, a classe artística egoísta, egocêntrica, está se dando conta que a pornografia é prejudicial até mesmo para a cultura secular. Tem um texto, uma entrevista do Pedro Cardoso, socialista, um homem totalmente voltado para a ideologia de esquerda. E ele destrincha de uma forma, são as pedras clamando, só posso dizer isso. Ele destrincha de uma forma brilhante a pornografia. Não a pornografia, é óbvio que essa é podridão, mas a pornografia que é vendida como se não fosse pornografia. Nas novelas, nos programas, e hoje não tem horário, qualquer horário, na propaganda. Não vamos colocar diante dos nossos olhos coisas que possam perturbar e impedir o nosso relacionamento puro com Deus. Não que Ele vá olhar para nós e vai ver o que nós estamos fazendo, é para que nós possamos de joelhos diante dEle. Muitas vezes nós dobramos os joelhos e temos que pedir quase 15 minutos, misericórdia, 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 misericórdia. Sabe por que é isso? Que você não vigia no seu dia a dia, que você não vigia naquilo que está vendo, naquilo que está assistindo. Se você vigiar, você vai dobrar os joelhos e você vai contemplar a glória de Deus e dizer o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço porque mais uma vez, Senhor, nós pudemos aqui falar da Tua Palavra e recebermos do Teu alimento, recebermos de Ti, Senhor, e somente de Ti, da Tua Palavra, pela exposição dela e pelo mover do Teu Espírito Santo, que é Ele que faz, Senhor, Ele que conduz. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esse Espírito, Senhor, que já tem operado, Senhor, nessa comunidade, na nossa igreja, no meu coração, no coração dos meus irmãos, Ele mais uma vez, Senhor, possa, através dessa humilde explanação, Senhor, dessa exposição, encontrar, Senhor, mais uma forma de nos retirar hábitos, mais uma forma de limpar a mente, mais uma forma, Senhor, de aproximar o nosso coração cada vez mais de Ti. E em nome de Jesus eu te peço, Senhor, faz de nós verdadeiros adoradores, faz de nós, Senhor, verdadeiros homens e mulheres comprometidos com a Tua verdade, verdade inegociável, Senhor. Faz de nós homens e mulheres comprometidos, Senhor, com a Tua santidade, vivendo ela a cada dia. É o que eu te peço humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.